Boa tarde. Então, obrigada, professor Guilherme, pela apresentação. Eu sou a Lívia, e assim como a Franciele, eu vou continuar falando sobre as proteínas do grilo preto, mas com um foco um pouco diferente. Então, além dos peptídeos, quais são as propriedades tecnológicas das proteínas do grilo preto? São macromoléculas que apresentam importantes funções nutricionais e estruturais nos organismos vivos. Mas, além disso, elas desempenham um amplo papel tecnológico na indústria de alimentos, uma vez que elas podem contribuir com características de textura, cor, sabor, além de poder melhorar as propriedades tecnofuncionais de alimentos formulados. Algumas das tecnofuncionalidades das proteínas de grande interesse para a indústria são a capacidade de formar géis, capacidade emulsificante e também a capacidade de formar e estabilizar a espuma. A gelatina é uma das principais proteínas utilizada como agente gelificante pela indústria de alimentos e ela pode ser encontrada em uma gama bem diversificada de alimentos, como as próprias gelatinas, né, como o próprio nome já diz, os iogurtes, os marshmallows, balas e também qualquer outro produto que tenha como a base um gel. Já as proteínas do soro de leite, elas são conhecidas por serem bons agentes emulsificantes e podem ser utilizadas em produtos emulsionados e também em margarinas e molhos. Já as proteínas da clara do ovo, elas são amplamente utilizadas para a formação de espuma e podem ser utilizadas em produtos alimentícios como chantilis e sorvetes. É possível observar que todas essas proteínas, né, elas são proteínas de fonte animal. A gelatina vem do colágeno, as proteínas do soro de leite vêm do leite, obviamente, e as da clara do ovo, do ovo. Então, aqui fica muito claro a importância das proteínas de animais para a indústria de alimentos. Porém, como a Franciele já falou, o sistema de produção animal suscita preocupações do ponto de vista ambiental, principalmente a pecuária, uma vez que ela é tida como uma das principais responsáveis por emissão dos gases de efeito estufa, como o metano, dióxido de carbono e o óxido nitroso. Sendo assim, esse grande impacto ambiental causado pela pecuária vai em direção oposta aos objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos pela ONU para o ano de 2030, uma vez que esses incluem a produção responsável e também a redução das alterações climáticas. Nesse cenário, surge a necessidade por fontes alternativas de proteína e a FAO, desde 2009, vem apontando os insetos como uma fonte de proteínas de alta qualidade e também mais sustentável, quando comparada às fontes tradicionais. Então, desde que a FAO lançou esse relatório, já foram realizados muitos esforços pela indústria, pelos pesquisadores em relação aos insetos. Então, aqui já é possível encontrar muitos alimentos industrializados à base de insetos. Nos últimos 10 anos, foram criadas startups ao redor de todo o mundo, principalmente na Ásia, na Austrália e também em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, que comercializam produtos à base de insetos. E aqui eu vou mostrar alguns deles. Aqui a gente pode ver os snacks, barras proteicas, macarrão, um isolado proteico de insetos, que a gente poderia comparar com whey protein, né? Só que ao invés das proteínas do soro, nós teríamos as proteínas de inseto, e alguns biscoitinhos também, que são comparados com os cereais matinais. Além disso, é crescente o número de estudos que verifica as tecnofuncionalidades das proteínas do inseto. As principais estudadas são a solubilidade, a capacidade de retenção de óleo, a capacidade de retenção de água, as propriedades gelificantes, propriedades emulsificantes e também espumantes. Além disso, já é utilizada a farinha de insetos para enriquecer alimentos, como pães. Então, isso já é muito comum na literatura. Então, aqui, né, como eu disse, o nosso panorama atual é esse. Muitos alimentos industrializados já no mercado, alguns estudos sobre as tecnofuncionalidades, mas ainda falta realizar a caracterização dessas proteínas, ou seja, realmente entender quais são essas proteínas, quais são a sua estrutura, como elas reagem ao tratamento térmico. Como o professor Guilherme enunciou na sua apresentação, o que a gente vê hoje é o desenvolvimento de novos produtos mediante tentativa e erro, né? Quando deveria ser ao contrário, a gente deveria ter essa base aqui consolidada para poder inovar com conhecimento e não com empirismo. Sendo assim, é necessário estudar como o processamento de alimentos afeta essas estruturas. Nesse sentido, o tratamento térmico é o método de processamento de alimentos mais utilizado pela indústria, que ele visa garantir a segurança e a qualidade dos alimentos,
as alterações bioquímicas e microbiológicas e também ele tem funcionalidades. Dependendo do grau do tratamento térmico, ele pode apresentar vantagens ou desvantagens, uma vez que a temperatura pode gerar a desnaturação das proteínas. Com a desnaturação proteica, alguns grupos reativos que antes estavam escondidos no interior da molécula, eles vão ficar expostos e eles podem interagir entre si, formando agregados. E se a concentração proteica for suficiente, esses agregados podem interagir entre si, formando uma rede tridimensional que dá origem aos géis proteicos. Sendo assim, a desnaturação controlada das proteínas pode melhorar suas propriedades de formação de espuma e gelificação. Então, como eu já havia mencionado, a falta de informação sobre a proteína de insetos, é necessário entender como o efeito do processamento de alimentos vai afetar o comportamento dessas proteínas. Sendo assim, os principais objetivos desse trabalho foram avaliar como o tratamento térmico a pH neutro, na presença de uma quantidade variável de cloreto de sódio, afeta a estrutura das proteínas do grilo preto, e assim compreender como as possíveis alterações induzidas por esses tratamentos na estrutura irão às propriedades tecnofuncionais. Então, aqui eu vou apresentar brevemente o desenho experimental do meu trabalho. Primeiramente, foi realizada a extração das proteínas do grilo, assim como a Francelli, eu utilizei o Gryllus assimilis. Para isso, foi realizada a solubilização alcalina, seguida de precipitação ácida. Então, as proteínas foram liofilizadas e foi possível obter o isolado proteico do grilo preto. Posteriormente, foi realizada a quantificação das proteínas pelo método de Bradford e o teor proteico encontrado foi de 95%. Então, foi bem pura proteína. Posterior a isso, as amostras foram preparadas em duas concentrações diferentes. Uma concentração de 1% foi realizada para a gente poder acompanhar as alterações estruturais a nível microscópico e dispersões a 5,5% foram utilizadas para acompanhar as alterações a nível mesoscópico. Então, as proteínas foram divididas em 3 lotes. O primeiro lote foi submetido ao tratamento térmico de 65, 75, 85, 90 e 95 graus Celsius por 15 minutos. O segundo lote foi suplementado com cloreto de sódio de 0,1 a 0,5 molar e o último lote foi suplementado com cloreto de sódio e foi submetido a posterior tratamento térmico de 95 graus Celsius a 15 minutos para verificar se existe o sinergismo entre o sal e o tratamento térmico. Então, tendo em vista responder ao primeiro e ao segundo objetivo, primeiramente foram realizadas as análises estruturais, então foi realizada a análise de turbidez, tamanho de partícula, estrutura secundária, grupos sulfidrila livres, hidrofobicidade superficial e distribuição do peso molecular. E para responder ao segundo objetivo, já do ponto de vista macromolecular, foram realizadas análises de capacidade espumante, estabilidade da espuma e propriedades gelificantes. Aqui, do ponto de vista das propriedades tecnológicas, essas análises também foram realizadas para soro de leite, para ser ativo, já que o isolado proteico do soro de leite, ele é bem conhecido, já é bem estudado. Então, agora eu vou apresentar os meus principais resultados. Primeiramente, o tamanho de partícula. Essa análise foi realizada através do espalhamento dinâmico de luz, utilizando o analisador de tamanho de partículas Zeta Sizer. O tamanho de partículas dá uma medida do diâmetro hidrodinâmico, ou seja, é não só o diâmetro da partícula da proteína, mas também todos aqueles íons e aquela água que fica bem próxima da proteína e se move junto com ela. Esta análise ela pode dar indícios sobre a agregação proteica, uma vez que quando as proteínas se agregam, o diâmetro hidrodinâmico vai ficar maior. Sendo assim, aqui é apresentado o comportamento da proteína não tratada. Então, a gente pode ver que a proteína apresentou uma curva monomodal típica de proteína, com as partículas com tamanho entre 10 e 100 nanômetros, e a maioria das partículas apresentou diâmetro hidrodinâmico de 20 nanômetros. Tratamento térmico de 65, 75, 85, 90 e 95 graus Celsius por 15 minutos, a gente pode ver que não houve diferença significativa aqui na curva, ela continuou com comportamento monomodal, e a população centrada em 24 nanômetros, não apresentando diferença significativa da proteína não tratada. O tratamento térmico não alterou o tamanho das partículas. Isso não significa que não houve agregação térmica, mas se aconteceu agregação térmica, o tamanho dos agregados não foi suficiente para ser detectado nesta análise.
Já as amostras suplementadas com NaCl também apresentaram um comportamento parecido com a da amostra não tratada, com um diâmetro hidrodinâmico de aproximadamente 25 nanômetros. Porém, a suplementação de NaCl seguida do tratamento térmico, houve diferença significativa do tamanho das partículas, né? Fica muito nítido aqui, que com 0,1 molar de NaCl aumentou de 20 para 303 nanômetros. Então, isso indica uma agregação térmica devido à suplementação com sal seguida do tratamento térmico. Essa análise também foi realizada para concentrações salinas maiores, de 0,2 a 0,5 molar, porém, elas não apresentaram uma boa leitura. Isso pode significar que os agregados formados são muito grandes e que ultrapassaram o limite de detecção do equipamento. Bom, a análise realizada do ponto de vista estrutural foi a de hidrofobicidade superficial. Para isso foi utilizada uma sonda fluorescente, chamada de ANS. Essa sonda, ela não é fluorescente em ambiente aquoso, porém em ambientes polares, como quando ela entra em contato com a região hidrofóbica das proteínas, elas fluorescem, né, e apresentam um sinal azul aqui, no comprimento de onda de 420 a 670 nanômetros. Então, essa análise, ela dá resposta sobre a desnaturação da proteína, ou seja, quanto maior a intensidade de fluorescência aqui, a gente pode inferir que a proteína está desnaturando e expondo esses grupos hidrofóbicos para reagir com a sonda. Aqui é apresentado o espectro de emissão da proteína não tratada. A gente pode ver que a intensidade de fluorescência é praticamente de 10.000, e com o tratamento térmico de 65 até 85 graus Celsius, há um aumento progressivo dessa relatividade de fluorescência. O que isso indica é que a proteína está sendo desnaturada, e como eu falei anteriormente, os grupos hidrofóbicos estão sendo expostos e entrando em contato com a sonda, permitindo o aumento da fluorescência. Já com os tratamentos térmicos mais intensos, de 90 e 95 graus Celsius, a gente vê uma diminuição da intensidade de fluorescência. Isso pode estar indicando o quê? Esses grupos que foram expostos pelo tratamento térmico, eles começam a agregar. E como eles agregam, a região hidrofóbica de um grupo agrega com a região hidrofóbica de outro grupo, há uma diminuição da fluorescência, né, pois essas regiões não estão mais disponíveis para interagir com a sonda. Então, aqui só para revisar, da não tratada até 85 graus Celsius, houve um aumento da hidrofobicidade superficial, ou seja, a gente pode inferir que está acontecendo a desnaturação das proteínas, e de 85 até 95 graus Celsius, houve a redução da hidrofobicidade superficial, o que pode indicar que a agregação térmica está começando a 85 graus Celsius. Como eu havia falado, né, na análise do tamanho de partículas, que não foi possível observar a agregação, mas pode estar havendo a agregação, mas as partículas formadas ainda são pequenas. Isso pode ser devido à concentração de proteínas utilizada nessas análises ser de 1%, então uma concentração um pouco baixa. Para as amostras suplementadas com NaCl, a gente pode ver aqui que as curvas estão bem parecidas com o espectro da proteína não tratada, o que isso indica que só a suplementação com NaCl, com cloreto de sódio, não desnatura as proteínas. O que aqui pode ver é que elas provavelmente podem estar se aproximando uma das outras, uma vez que os íons de Na+, e Cl-, eles podem interagir com a proteína, reduzindo as suas cargas, né? Ou seja, eles podem reduzir a repulsão eletrostática das proteínas, fazendo com que elas se aproximem. Porém, também a gente não pode deduzir que isso seja agregação. Já as proteínas suplementadas com o NaCl, seguidas do tratamento térmico, apresentaram uma diminuição progressiva da essência, ou seja, da hidrofobicidade superficial, uma vez que a concentração salina aumentou. Então, aqui, de acordo também com a análise de tamanho de partículas, a gente pode ver que é muito provável que a concentração de sal esteja propiciando a agregação térmica das proteínas, uma vez que a gente pode ver que tem menos grupos hidrofóbicos disponíveis, ou seja, realmente eles estão agregando entre si. E por último, o perfil eletroforético, assim como a Lawane e o Danilo já explicaram, né, realizada em gel de poliacrilamida, eu fiz sob condições redutoras, utilizando beta-mercaptoetanol como agente redutor, e para essa análise foram realizadas dispersões 5,5%. Como eu disse, nessa concentração, a gente já consegue ver alterações a nível mesoscópico, ou seja, algumas alterações já são possíveis de serem observadas a olho nu.
realizada a análise do sobrenadante e do precipitado, pois no sobrenadante a gente pode ver as proteínas solúveis e os agregados solúveis, e no precipitado a gente já pode ver realmente aqueles agregados que não são solúveis, né, os agregados insolúveis. Então, sendo assim, aqui eu mostro o gel não tratado do sobrenadante e do precipitado. Como a Lawane e o Danilo também já falaram, essas bandas significam, né, o peso molecular das proteínas. Então, é possível observar que as proteínas do grilo preto apresentam bandas aqui de 150 e 250 kilodaltons, uma banda aqui de 75 kilodaltons aproximadamente, e algumas bandas aqui mais brandas, né, de 50 kilodaltons. Porém, a gente pode ver que a maioria das proteínas apresentam peso molecular entre 10 e 15 kilodaltons, com uma banda bem extensa aqui. E sobre isso, o que a gente pode tirar desse gel aqui? Que todas as proteínas estão no sobrenadante. A gente pode ver que no precipitado, aqui para as proteínas não tratadas, não existe nenhuma banda, não existe nenhuma proteína. Então, a temperatura ambiente realmente não existe agregação. Mas conforme a intensidade de tratamento térmico aumenta de 65 a 85 graus Celsius, a gente já pode ver o aparecimento dessas bandas no precipitado. Então, como mostrado, né, bem na análise de hidrofobicidade superficial, a gente pode ver que a agregação já começa a 85 graus Celsius e nós temos aqui agregados insolúveis de mesmo peso molecular. Além disso, a 90 e a 95 graus Celsius, há uma diminuição da intensidade dessas bandas no sobrenadante, com consequente aumento dessas bandas no precipitado. Ou seja, aqui a gente pode dizer que está havendo maior agregação térmica em 90 e 95 graus Celsius, uma vez que as proteínas saem um pouco do sobrenadante e agora eles estão no precipitado, né? Então elas realmente estão agregando mais a essas temperaturas. Então, por último, foi realizado o teste com o cloreto de sódio e o tratamento térmico. Aqui a gente pode ver o gel do sobrenadante de 0,1 a 0,5 molar de sal, com tratamento térmico a 95 graus Celsius por 15 minutos. É possível observar que não tem proteína no sobrenadante. Já no precipitado, estão todas aquelas bandas que eu mostrei, né, da proteína. Então, o que a gente pode inferir mais uma vez? Que realmente a concentração de sal junto com o tratamento térmico vão propiciar a agregação dessas proteínas. Então, agora, só para fechar esse bloco de análises, né, relacionado às estruturas, eu vou falar um pouco de um esquema que a gente fez sobre quais são as hipóteses que a gente acha, o que a gente acha que está acontecendo nesse comportamento de agregação térmica. Então, aqui, primeiramente, eu vou fazer uma comparação entre as dispersões 1% e 5,5%. Essas bolinhas verdes indicam as proteínas de peso molecular entre 200 e 250 kilodaltons, as bolinhas laranjas, as proteínas que apresentam de 75 a 100 kilodaltons, e as bolinhas azuis, as proteínas de 10 a 15 kilodaltons. Então, aqui, né, são as amostras não tratadas, realmente a única diferença que tem é a concentração proteica. No tratamento térmico a 65 graus Celsius, a gente não observou alterações, né, como eu mostrei, nem para tamanho de partículas, que foi realizada a 1%, também não foram observadas alterações para a hidrofobicidade superficial e também não foram observadas alterações nos géis de eletroforese. Então, a gente pode dizer que a 65 graus Celsius, o tratamento térmico não afetou a estrutura dessas proteínas. Já no tratamento de 75 a 85 graus Celsius, a gente viu, né, que houve a desnaturação e já há o começo da agregação, e como eu falei, realmente a única diferença desses dois aqui é a concentração proteica, porque com maior concentração fica mais nítida a agregação. E em 90 e 95 graus Celsius, essa agregação foi maior. Bom, agora as hipóteses, né, para a concentração salina. Aqui é a amostra não tratada termicamente e as amostras suplementadas tratadas termicamente a 95 graus Celsius por 15 minutos. Então, a 0,1 molar de sal, para as amostras não tratadas, em todas as análises a gente pôde ver que não houve nenhuma diferença significativa comparando a amostra não tratada. Já o tratamento 95 graus Celsius por 15 minutos, houve grande formação de agregados. Isso ficou muito claro, né, na análise de tamanho de partículas. E as amostras suplementadas com 0,3 molar de cloreto de sódio, 0,5 molar de cloreto de sódio, também seguidas do tratamento térmico, apresentaram uma agregação maior, né, mais significativa. Então, o que a gente conclui? Que a suplementação com o cloreto de sódio
Somente a suplementação exerceu pouca influência na agregação proteica, mas a adição de cloreto de sódio, seguida do tratamento térmico, favoreceu a formação desses agregados. Como eu falei anteriormente, a nossa hipótese é que o tratamento térmico desnatura as proteínas, então ele deixa os grupos reativos expostos, e esses grupos podem interagir entre si formando os agregados. E o NaCl vai ter efeito sinérgico, uma vez que ele vai neutralizar as cargas da proteína, diminuindo a repulsão eletrostática entre elas, permitindo que elas se agreguem. Bom, então, né, sabendo um pouco agora do comportamento estrutural das proteínas frente ao tratamento térmico, a gente pode responder como a agregação térmica vai afetar as tecnofuncionalidades das proteínas do grilo preto. Para isso, foram realizadas análises das propriedades espumantes. Aqui, respondendo agora um pouco ao professor Antônio Fernandes, né? Lá no laboratório, a análise de espuma é realizada dessa forma. Foram preparadas amostras de 50 ml na concentração de 1%, e essas análises são colocadas essas dispersões foram colocadas numa proveta, e aqui a gente possui uma bomba de ar com uma vazão de ar de 4 litros por minuto. Então, é realizada a aeração da amostra durante 1 minuto, e a gente pode ver a formação de espuma. Então, esse volume de espuma formado depois de 1 minuto é anotado, e a razão entre o volume de espuma após a aeração e o volume de espuma, que são os 50 ml iniciais, é tido como a capacidade espumante da proteína. Então, aqui a proteína não tratada, a gente pode ver que ela apresenta habilidade espumante de aproximadamente 190%, e com o tratamento térmico há um aumento significativo da capacidade de formar espuma dessas proteínas, o que também foi observado para a suplementação com cloreto de sódio seguido do tratamento térmico. Para as análises de propriedades tecnofuncionais, eu não realizei apenas com a suplementação com cloreto de sódio, porque como eu já mostrei anteriormente, né, apenas a suplementação com cloreto de sódio não exerceu alterações significativas nas proteínas, então só foram realizadas com as amostras que tiveram alguma diferença na estrutura nas outras análises. Então, aqui a gente pode ver que 75 graus Celsius, 95 graus Celsius por 15 minutos, e também as suplementadas com 0,3 molar e 0,5 molar de cloreto de sódio, seguido do tratamento térmico a 95 graus Celsius por 15 minutos, apresentaram uma capacidade de formar espuma boa, e essa capacidade de formar espuma foi comparada à do isolado proteico do soro de leite, o que é um bom indicativo. Então, por que isso pode estar acontecendo? Como eu falei anteriormente, o tratamento térmico desnatura as proteínas, e a desnaturação das proteínas é importante para essa propriedade de formar espuma, uma vez que as proteínas desnaturadas, né, elas conseguem absorver mais rápido na interface ar-água, onde os grupos hidrofílicos ficam voltados para a água, os grupos hidrofóbicos ficam voltados para as gotículas de ar. Também, ainda sobre as propriedades espumantes, foi realizada a análise da estabilidade das espumas. Então, foi realizada, né, a análise, como eu mostrei anteriormente, e as misturas continuaram em incubação de 5 a 30 minutos. Então, foi verificado o volume de espuma nesses tempos, e também foi feita a razão entre o volume de espuma após 5, 10, 15 e 30 minutos sobre o volume de espuma inicial, aquele volume formado após a aeração. Então, aqui a gente pode ver que após 5 minutos de incubação, não é observar as espumas das proteínas apenas tratadas termicamente. Aqui só ficou remanescente as dispersões, né, suplementadas com sal, seguida do tratamento térmico. Isso seguiu para todas as temperaturas, né? Então, a gente pode ver que após 30 minutos do final da aeração, apenas as proteínas suplementadas com 0,5 molar do cloreto de sódio, seguido do tratamento térmico, permaneceram. As outras não apresentavam mais espuma. Porém, essa estabilidade da espuma foi inferior ao isolado proteico de soro, né? A gente pode ver que foi quase a metade. Então, isso indica que a estabilidade da espuma não é tão boa. O que pode estar acontecendo aqui? Por que a estabilidade, apesar de ser inferior à das proteínas do soro,
Ela ainda teve alguma, né, essas tratadas com o sal, posterior tratamento térmico, e apenas o tratamento térmico já não havia mais espuma após 5 minutos. O que a gente acredita é que, como eu falei, né, como foi possível observar nas outras análises, houve sinergismo entre o sal e o tratamento térmico para a formação de agregados. Então, esses agregados, eles podem filme viscoelástico ao redor das bolhas de ar, impedindo, né, que elas coalesçam e também diminuindo a velocidade de drenagem, uma vez que eles impedem um pouco a diminuição das estruturas das lamelas formada entre essas bolhas de ar. E, como eu falei, apesar das proteínas de inseto, né, daqui no caso do grilo preto, ter apresentado uma estabilidade de espuma inferior às proteínas do soro, ela apresentou uma propriedade melhor do que as proteínas de outros insetos, mostrada por outros estudos. Então, aqui por último, a última análise realizada foi a de gelificação. Para isso, essa análise ela verifica qual é a concentração mínima de proteína necessária para formar genes. Então, foram testadas concentrações de 4 a 20%, e essas dispersões foram tratadas termicamente a 90 graus Celsius por 15 minutos. Bom, aqui eu trouxe apenas, né, os melhores resultados, então a gente pode ver que com 6%, quando há a inversão do tubo, é possível ver um escoamento, e em 6,5% ele forma um gel perfeito sem escoamento. Então, 6,5% foi considerada a concentração crítica de gelificação. Utilizando essa concentração crítica de gelificação, foram realizados os ensaios também suplementando com o cloreto de sódio, e aqui a gente pode ver que, ao contrário do que acontece com a agregação térmica, a adição de sal não favoreceu a formação do gel. Então, por que isso pode estar acontecendo? Como eu mostrei lá no início da apresentação, né, a formação de gel ela é dividida em 3 etapas. Primeiro ocorre a desnaturação, seguida da agregação, e a terceira etapa é a formação da rede tridimensional. Então, acredita-se que a adição do cloreto de sódio propiciando a agregação proteica, porém, a formação de rede tridimensional, ou seja, a interação entre os agregados não é favorecida com a adição de sal. Mas dessa análise, a gente pôde tirar a principal conclusão do trabalho, que a concentração crítica de gelificação das proteínas do grilo preto foi similar a de outros agentes gelificantes proteicos convencionais, como o isolado proteico de soro, que apresenta a concentração crítica de gelificação de aproximadamente 5% a 6%, dependendo do estudo. Sendo assim, as principais conclusões que eu pude retirar do meu trabalho foram que a estrutura e, consequentemente, as propriedades tecnofuncionais das proteínas do grilo preto são altamente dependentes da intensidade do tratamento térmico e da força iônica, e o isolado proteico do grilo preto apresenta um grande potencial como ingrediente para produtos gelificados, né? Uma vez que a concentração crítica de gelificação dele foi comparável com a do isolado proteico do soro. E ele pode ser utilizado em alimentos e sobremesas. E, além disso, uma conclusão mais geral é que as proteínas de insetos comestíveis são agentes tecnofuncionais promissores para a indústria de alimentos, além de causar menor impacto ambiental em comparação às fontes convencionais de proteínas. Bom, muito obrigada. Gostaria de, mais uma vez, agradecer à organização do evento pelo convite, agradecer aos grupos de propriedades tecnológicas e funcionais de proteínas alimentares, que é o grupo que eu faço parte, também ao grupo de bioquímica de alimentos, a FEA, a Unicamp, e a CNPq, a CAPES e a FAEPEX pelo financiamento da minha pesquisa. Já está aqui meu e-mail. Obrigada. Muito obrigado, Lívia, pela apresentação. Gostaria de saber agora se algum dos professores convidados tem alguma pergunta para a Lívia. Rodrigo, por favor, pode fazer sua pergunta. Olívia, parabéns pela sua apresentação. Obrigada. Né? É um mundo novo que está desbravando, e cada dia que a gente vê mais um resultado de projeto caminhando nesse sentido é muito legal. A minha pergunta, na verdade, eu tenho duas. Tá? Uma metodologia, a outra mais uma visão de futuro. Tá?
você fez a análise de tamanho de partícula, né, e determinou o raio hidrodinâmico, e por você não ter, imagino eu, uma proteína específica, né, eu não sei qual metodologia que vocês estão utilizando para definir algum índice de refração, algum modelo matemático, né, para pegar algo mais genérico, né, essa seria a minha primeira pergunta. E a segunda, os tratamentos térmicos que vocês estão utilizando, né, obviamente visam alguma aplicação industrial. Se vocês miram, né, algum futuro também em tratamentos térmicos voltados mais para ultra alta temperatura, né, que obviamente a temperatura é mais alta, mas o tempo é mais baixo de exposição, né? Se tem algo que vocês estão mirando nesse sentido, já pensando em produtos de shelf life mais alongado, né? Produtos, por exemplo, né, alguma suplementação na área de lácteos, algo nesse tipo. Então, essas eram as minhas dúvidas. Boa tarde, professor, obrigada pela pergunta. É uma pergunta muito pertinente, né? Em relação à metodologia, foi bastante complicado, acredito que foi a parte mais difícil do meu trabalho, uma vez que a gente sabe muito pouco dessas proteínas, né? Então, todas as metodologias que eu utilizei foram baseadas em metodologias utilizadas para proteínas globulares, digamos assim. Eu utilizei para análise de tamanho de partículas, né? Igual você, professor, comentou, o índice de refração da água, e realmente utilizando metodologias de outras proteínas convencionais, como das proteínas do soro de leite, porque ainda não foi realizada nenhum outro trabalho para o tamanho de partículas para as proteínas de insetos. Então, a gente se baseou em metodologias para as proteínas já mais conhecidas. A pergunta foi em relação ao tratamento térmico, correto? Então, o nosso estudo, né, realmente é muito preliminar. Então, nossa ideia foi o básico, porque a gente não tinha nada. Então, por isso que a gente usou uma gama muito grande de temperaturas, de 65 até 95 graus. A gente não tinha uma específica para trabalhar. Foi realmente para ver em qual temperatura ia ocorrer, mas nessa questão, né, de outras temperaturas, a gente ainda não pensou, mas fica aí uma boa dica, obrigada, porque no doutorado eu pretendo agora, né, continuar trabalhando com as proteínas, mas como eu disse, realmente esse trabalho é bem preliminar, então ainda tem muito que ser feito. Espero ter respondido a sua pergunta. Não, respondeu sim, perfeito, muito obrigado. E fica o convite, se tiver interesse em ultra alta temperatura, a gente tem um sistema que a gente pode contribuir de alguma forma. Claro, muito interessada. Obrigada.